Bom, falar um pouco sobre as constantes de equilíbrio agora. No caso, a constante de equilíbrio. O que vai acontecer? Foi definido que uma constante, nesse caso, K, vai ser igual a produtos sobre reagentes. Isso se aplica em diversos casos que serão citados posteriormente. Bom, basicamente nós vamos ter K que vai ser igual a produtos sobre reagentes, como demonstrado aqui nessa folha. Bom, aqui, agora vamos ter um exemplo. Porque é importante ressaltar que, apesar da variação de concentração, ela vai permanecer com um valor da relação praticamente o mesmo. E também é importante que a temperatura se mantenha a mesma durante todo o processo. Bom, aqui temos uma reação reversível, que é aquela já explicada anteriormente. Você pode ver pela representação aqui das setas. E aqui vamos ter a reação 2CO mais O2, que vai gerar 2CO2. E é importante ressaltar a existência de equilíbrios heterogêneos e homogêneos. O homogêneo, basicamente, é quando toda a reação se encontra em apenas um estado. Nesse caso, ela é um equilíbrio homogêneo. Por quê? Porque toda a reação se encontra no estado gasoso. Bom, aqui vamos ter a constante de proporcionalidade, que vai ser igual a, como havia dito, produtos, que vai ser o 2CO2. Aí, nesse caso, o coeficiente estequiométrico ele vai virar o expoente daqui nessa equação. Então, vai ficar CO2 elevado a 2 sobre os reagentes. Os reagentes são 2CO2 mais O2. Então, esse 2, o coeficiente estequiométrico do CO, vai vir para o expoente, e o O2, que não tem nenhum coeficiente estequiométrico, quer dizer, tem, mas é 1, então não precisa ser demonstrado aqui, ele vai apenas ser colocado aqui para multiplicação. E também essa ideia de constante de equilíbrio é chamada de lei do equilíbrio químico, que foi descoberta em 1863 por dois noruegueses que são Gutenberg e Weich, se não me engano. Bom, após isso, é possível também demonstrar essa constante para alguns outros valores, como o da concentração. Basicamente, aqui na concentração é que essa parte de equilíbrio heterogêneo e homogêneo mais se aplica, de concentração e na de pressão. Por um fato que, para realizar essa equação, você teria que desconsiderar as substâncias que estão no estado sólido ou no estado líquido. Tanto que eu trouxe aqui um exemplo, podem ver, e nesse exemplo ele vai ter um aqui em cima. Por que diferente do outro que eu mostrei, não tem um aqui? Porque na outra equação tinham apenas substâncias no estado gasoso, enquanto que nessa tem aqui na parte do denominador vão ter substâncias sólidas e líquidas. E por esse motivo elas não vão se aplicar na equação. Também temos a constante para pressões espaciais. Basicamente, essa daqui se refere a essa equação aqui, que eu demonstrei antes, essa equação aqui, do 2CO mais O2, que vai gerar 2CO2, ela se refere a ela. E basicamente vai ser a mesma coisa, a mesma formação da constante que eu demonstrei ali, mas aplicada para pressões parciais. Então você vai colocar basicamente pressão parcial do CO2, que vai ser elevado ao quadrado por conta do coeficiente estequiométrico e tudo mais. E assim a mesma coisa para as substâncias no numerador. Bom, a partir disso, também é importante lembrar que nessas constantes de pressão parcial só é levado em consideração substâncias no estado gasoso.
Então, por esse motivo, há algumas reações que vão ter só um valor, como por exemplo, se tivesse aqui apenas PCO2, não é o caso porque toda aquela reação está no estado gasoso, mas em alguns momentos pode ser que tenha apenas um valor aqui. Bom, a partir da constante de concentração e de pressão parcial, também é possível estabelecer uma relação entre essas duas. Como isso é possível? Basicamente, a relação é feita a partir da equação dos gases ideais, que é do PV igual a nRT. Bom, basicamente, você vai isolar o P, que é a pressão, que então vai ficar a pressão é igual a nRT sobre V. E o que vai acontecer? Esse N sobre V, ele vai não significar, tipo, ele é igual à concentração. E por isso, você vai ter que a concentração, a constante de concentração, vai ser vezes o R vezes o T. Basicamente, e aqui a pressão vai ser a constante de pressão. E basicamente, ao fazer isso, você vai ter aquela ideia da constante de pressão, que vai ser, porque você vai ter que a pressão em, vamos supor, pressão naquela que eu havia dito, pressão de CO2 vai ser igual a constante da concentração vezes R vezes T. Então, se você for aplicar naquela equação de constante é igual a produto sobre reagente, vai ficar aqui. Seria basicamente constante de concentração vezes R vezes T. Isso é a mesma coisa para o lado de baixo, com todos os seus expoentes e tudo mais. A partir disso, você pode descobrir uma nova fórmula, digamos assim. Porque basicamente você vai subtrair, porque é uma divisão de potências, e em divisões de potência você vai basicamente subtrair o expoente. Então a partir daí você vai ter uma variação desse expoente. Então basicamente você vai ter a ideia de que a constante de pressão vai ser igual à constante de concentração vezes R vezes T elevado à variação desse expoente. Bom, e basicamente é isso que é necessário saber sobre a constante de equilíbrio que foi embasada essa parte da aula, basicamente no livro que foi orientado pela professora Jaqueline Miranda, que é o Ser Protagonista, capítulo 2 de Química.